A biopirataria é a exploração do patrimônio genético de um país por um outro país de forma ilegal, ou seja, sem autorização. Então, assim, a biopirataria no Brasil, ela teve início lá na época do descobrimento. Lá no ano de 1746, o cacau ele foi levado da Bahia para a África e para a Ásia, onde ele começou a ser utilizado e vários derivados foram produzidos. Então, o cacau ele se tornou uma das principais atividades econômicas nesses locais. Então, ele foi levado da Bahia para fora, para a Ásia e para a África, onde ele passou a ser produzido. Por volta de 1876, sementes de seringueira foram levadas para a Inglaterra. E de lá elas foram distribuídas para colônias asiáticas. Então, quando essas árvores cresceram nessas colônias asiáticas, cerca de 40 anos depois das sementes terem sido levadas para lá, essas colônias se tornaram os maiores produtores de látex do mundo. O cupuaçu é uma fruta que é típica da Amazônia. O cupuaçu ele foi alvo de exploração pelo Japão, pelo Japão. Então, o Japão levou o cupuaçu para lá, patenteou o cupuaçu e patenteou um tipo de chocolate feito da semente do cupuaçu, chamado de cupulate. Mas a Embrapa, ela já havia criado esse produto antes do Japão levar para lá e patentear. Então, foi feita uma grande mobilização e essa patente ela foi quebrada em 2004. E tem uma espécie de sapo de rã, na verdade, da Amazônia, e, se não me falha a memória, os Estados Unidos contrabandearam essa rã e fizeram um analgésico a partir dela. Então, de forma ilegal também. Então, o que acontece? A Convenção da Diversidade Biológica de 1992, ela estabelece o seguinte, que essa convenção ela tem como objetivo a conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável de seus componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, mediante, inclusive, o acesso adequado aos recursos genéticos e a transferência adequada de tecnologias pertinentes, levando em conta todos os direitos sobre tais recursos e tecnologias, mediante financiamento adequado. Então, o que acontece? De acordo com essa convenção, cada país tem direito sobre os seus recursos naturais. Então, é o país onde está esse recurso, o país onde nasce esse recurso, que tem o direito de explorar esse recurso ambiental. Isso não pode ser feito por um outro país se não tiver uma autorização para isso. E se não tiver também o pagamento das royalties, né? Então, é um tema muito interessante, uma temática muito interessante, a temática da biopirataria. Se der tempo, ao final do componente, eu vou deixar uma parte de alguma aula para a gente debater esse tema. Falar um pouco mais sobre a vacina do sapo verde, a questão do cupuaçu, a questão do cacau, enfim, é bem interessante. Um outro aspecto que a gente precisa pincelar é a questão da bioviolência. Então, o que seria a bioviolência, o bioterrorismo? É a utilização de armas biológicas com a finalidade, por exemplo, de causar doenças numa determinada população, com a finalidade de espalhar pragas numa determinada lavoura e acabar com essa lavoura. Então, nós temos como exemplo o antraz, que é um tipo de bactéria, o ebola, que é um tipo de vírus, dentre outros exemplos de micro-organismos que podem causar gripes, infecções, febres hemorrágicas, a agroviolência, a destruição das lavouras.
Inclusive, nós estamos vivendo agora uma época de pandemia por causa da Covid-19. Uma coisa que tem sido alvo de debates é se a Covid-19 teria sido um ato de bioterrorismo, teria sido fabricado em laboratório com o propósito de dizimar mesmo a população, parte da população mundial. Nós temos também a questão da bionanotecnologia, que é a ciência que utiliza, que se utiliza da criação e da manipulação de propriedades físicas, de propriedades químicas, de propriedades biológicas, de partículas em escala nano, que é a bilionésima parte do metro. Então, como exemplos de aplicação da bionanotecnologia, são fármacos, remédios que levam, por exemplo, o princípio ativo diretamente ao alvo dentro do corpo humano, vamos supor, minimizando dessa forma efeitos colaterais. O uso na cosmética, na área dos cosméticos, o uso na área, por exemplo, para a regeneração de ossos e tecidos, a criação de kits para diagnóstico. Então a pessoa ingere lá uma pílula e essa pílula faz um mapeamento dentro do corpo humano, evitando assim um exame, por exemplo, de endoscopia ou um outro tipo de exame. Desenvolvimento de biomarcadores celulares para se detectar doenças como câncer, como vários tipos de câncer. Inclusive, eu já fiz um exame de sangue para se detectar se eu teria os genes de alguns tipos de câncer, que a minha família, que os meus ascendentes teve. Então, é um exemplo de uso da biotecnologia, da bionanotecnologia, no caso. Então, são diversos os usos e as aplicações. Com relação à regulamentação legal da biotecnologia, bom, o marco regulatório da biotecnologia, ele atende o quê? A ética dessas novidades emergentes, e ele visa também frear práticas racistas, práticas eugênicas, práticas especificistas, e visa garantir também um retorno financeiro a quem pesquisa e a quem descobre algum tipo de tecnologia relacionada a essa área. Então, nós temos a Lei de Biossegurança, que é a Lei 11.105 de 2005, ela regulamenta os incisos 2, 4 e 5 do artigo 1º da Constituição Federal, estabelece normas de segurança e mecanismo de fiscalização de atividades que envolvam os organismos geneticamente modificados e os seus derivados, cria o Conselho Nacional de Biossegurança, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança e dá outras providências. No que tange ao direito de patentes, o Brasil ele conta com a Lei de Propriedade Industrial, que é a Lei 927/96, e essa lei estabelece basicamente duas etapas para se patentear as criações. Então, a primeira etapa, há uma análise, de uma maneira geral, sobre quais criações podem ser consideradas invenções e, consequentemente, quais podem ser patenteadas ou não. Então, para proteção jurídica, primeiro o pesquisador ele precisa verificar se a solução encontrada não se enquadra nas hipóteses legais de proibição de se patentear, e numa segunda fase se preenche os requisitos para ser patenteado. Então, o INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ele tem um compromisso com o desenvolvimento do país e uma preocupação naquilo que se relaciona à garantia da proteção nessa área de biotecnologia. Pessoal, como que vai ser feita a avaliação do componente bioética e biodireito? Vão ser duas avaliações, tá? Com o mesmo peso.
Então, a primeira avaliação vai ser um trabalho em grupo. O trabalho, ele deve ser realizado da seguinte forma. Então, os alunos, eles podem formar grupos de até 3 integrantes. Cada grupo deve escolher um dos temas relativos aos tópicos de aula, como, por exemplo, reprodução assistida, aborto, eutanásia, experimentação em animais, enfim, qualquer tema relacionado às aulas. Cada grupo só pode escolher um tema, um desses temas, e não pode ter 2 grupos falando do mesmo tema. Por isso que é importante que todos participem do grupo de WhatsApp e também me mande a formação dos grupos com o tema escolhido, para que eu veja se tá tudo ok, se não teve duplicidade ou triplicidade, e para que essa questão possa ser resolvida de forma tranquila, para não dar problema depois. Então, cada grupo vai falar de um tema. Feita essa escolha do tema, os grupos devem enviar até o dia 10 de setembro os nomes dos integrantes do grupo e o tema escolhido. Manda para o meu e-mail da UFSB, celia.faganello, com 2 L's, @ufsb.edu.br ou crfagane@gmail.com, preferencialmente para o e-mail institucional. Então, os grupos vão me mandar um e-mail falando, olha, o grupo que vai fazer o trabalho sobre eutanásia é composto dos seguintes integrantes, lembrando que podem ser 3 integrantes no máximo. Se alguém ficar sem grupo, fala comigo, que daí eu dou o sinal para poder se integrar a um dos grupos já formados. E aí me manda o nome dos integrantes e o tema escolhido. Bom, o trabalho, ele deve ser elaborado nas normas da BNT, deve conter de 3 a 5 páginas, isso sem contar a capa e a contracapa, tá, pessoal? De 3 a 5 páginas de redação, espaçamento 1,5, com os seguintes tópicos: introdução, o desenvolvimento do trabalho, as conclusões e as referências bibliográficas. Depois eu coloco no Cigaa para vocês um exemplo, né, de como pode ser feito esse trabalho, mas não tem muito segredo, é isso aí. Normas da BNT, 3 a 5 páginas a parte escrita, sem contar a capa, contracapa e também referências bibliográficas, né? Isso tem que ficar de fora dessa contagem das 3 a 5 páginas, porque o espaçamento também é 1,5. Bom, na introdução, os alunos devem fazer uma explanação sobre o tema escolhido. No desenvolvimento, os alunos devem apresentar um exemplo de caso concreto, como, por exemplo, o tema aborto, né? Exemplo de caso concreto: o aborto de fetos anencefálicos ou anencéfalos e o entendimento do STF sobre isso. Nas conclusões, os alunos fazem o fechamento do tema escolhido, trazendo as suas reflexões sobre o tema. A parte escrita do trabalho, ela vai valer até 7 pontos, né, de 0 a 7 pontos. Então, além da coerência do tema e além do atendimento às normas da BNT, serão observadas também as regras de ortografia. Então, se tiver erros aí de português, de redação inadequada, isso vai ser observado para correção do trabalho. Além da parte escrita, cada grupo deve gravar um vídeo contendo de 10 a 15 minutos, tá? E apresentando o trabalho, né? Falando do que se trata, apresentando mesmo cada tópico feito na parte escrita. A parte oral do trabalho vai valer até 3 pontos, e esses 3 pontos, eles serão atribuídos individualmente. Então, na parte escrita, a nota é global. Agora, para cada integrante do grupo que deverá apresentar uma parte do trabalho, será dada uma nota de até 3 pontos, para ser somado aos 7 pontos da parte escrita. E deixa eu ver o que mais. Isso. Então,
As datas das avaliações estão apontadas lá no plano de curso. O resultado vai ser a média simples das duas avaliações. Então, a primeira a primeira avaliação é um trabalho, né? Esse trabalho que eu acabei de explanar para vocês. E a segunda avaliação vai ser uma prova de múltipla escolha, com algumas questões objetivas para escolher a alternativa correta dessa temática apresentada, e também será cobrado as apresentações dos trabalhos. Então, por isso que é importante que vocês assistam as apresentações que estarão disponibilizadas pelos alunos, pelos grupos. Então, pessoal, na segunda avaliação, que vai ser a prova objetiva, vai cair toda a matéria ministrada pelo professor e também as apresentações dos alunos, tá? Poderá ou não serem cobradas todas as apresentações.